Meu amigo, o que está acontecendo no Arruda parece roteiro daqueles que ninguém imagina no começo da temporada. O ano nem engrenou direito e o ambiente já está pegando fogo, deixando claro que a calmaria que muitos esperavam não vai chegar tão cedo. A situação envolvendo Thiago Galhardo virou o principal assunto entre os torcedores, porque ninguém imaginava que aquele atacante recebido com tanta festa acabaria no centro de uma confusão desse tamanho. Quando ele desembarcou no Recife, meses atrás, foi tratado como aposta de peso, como figura que ajudaria a elevar o patamar do time, com direito a músicas, bandeiras e aquela paixão que só a torcida coral sabe transmitir. Agora, o cenário virou completamente. O jogador de 36 anos decidiu acionar a justiça para pedir a rescisão indireta do contrato, alegando atraso salarial e cobrando uma quantia pesada que ultrapassa tranquilamente os 3 milhões de reais. Assim que o pedido chegou à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ficou evidente que a relação entre as partes havia perdido qualquer sinal de recuperação. O contrato de Galhardo iria até o final de 2026, e por isso a cobrança envolve todo esse período restante, incluindo o salário em carteira, direitos de imagem, férias, 13º e até honorários advocatícios. Como o vencimento mensal girava em torno de R$ 150 mil, a conta rapidamente tomou proporções gigantescas, transformando a situação em algo que ninguém dentro do clube consegue ignorar. A diretoria já foi avisada sobre tudo, mas ainda prepara a posição oficial, enquanto a torcida observa os acontecimentos com aquele misto de surpresa, indignação e um sentimento inevitável de frustração. Para piorar, o atacante nem apareceu na reapresentação do elenco, atitude que acabou funcionando quase como um anúncio silencioso de que o rompimento estava mais perto do que muitos imaginavam. É impossível não lembrar do clima que cercava a chegada dele durante o Campeonato Pernambucano de 2025. A empolgação era real. O torcedor acreditava que Galhardo chegaria para liderar o time dentro de campo, ainda mais pelas experiências acumuladas ao longo da carreira. E, querendo ou não, ele viveu bons momentos com a camisa coral. Foram 24 partidas disputadas e 7 gols marcados, desempenho que oscilou, mas ainda assim trouxe alguns lampejos importantes. Nada, porém, indicava que a história terminaria dessa maneira turbulenta. A impressão geral é que os problemas começaram longe dos holofotes, em discussões internas, mais ligadas às condições de trabalho e ao ambiente do que ao futebol apresentado. E quando o que acontece fora das 4 linhas toma proporções maiores do que aquilo que é feito dentro delas, normalmente o desfecho não é positivo. A situação se torna ainda mais delicada porque tudo isso vem à tona logo depois de uma campanha intensa na Série D, quando Santa Cruz bateu na trave e ficou com o vice-campeonato em uma final equilibrada contra o Barra de Santa Catarina. Mesmo sem levantar o troféu, a torcida reconheceu a entrega do time e abraçou o grupo, entendendo que houve superação, crescimento e margem para sonhar mais alto em 2026. Afinal, neste ano o clube tem compromissos pesados pela frente, incluindo o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e, principalmente, a tão aguardada disputa da Série C. O planejamento estava voltado para montar uma equipe competitiva, ajustar detalhes e, finalmente, começar uma temporada promissora. Mas antes que fosse possível avançar, o clube se viu obrigado a lidar com recaídas internas que desestabilizam qualquer estratégia. E se Galhardo vive esse momento conturbado pedindo a rescisão, o nome de João Pedro aparece em uma situação completamente diferente. O meia, com contrato válido até 2027, não está nos planos da próxima temporada e já se encontra muito próximo de jogar pelo Brusque. As conversas avançaram rápido, e a intenção é fechar um empréstimo de 1 ano para que ele tenha mais minutos em campo e não perca ritmo. A própria diretoria reconhece que ele precisa de tempo de jogo, algo que não aconteceu com frequência no Arruda no último ano. João Pedro chegou ao Santa Cruz em novembro de 2023, inicialmente emprestado pelo Vila Nova. Disputou o Campeonato Pernambucano de 2024 e, em seguida, foi para o Retro, onde viveu uma fase brilhante que culminou no título da Série D. Esse desempenho chamou a atenção do Santa Cruz, que decidiu adquirir 70% de seus direitos econômicos. Com isso, ele voltou ao Arruda em 2025 com status de reforço definitivo, mas acabou enfrentando um ano de altos e baixos. Passou longos períodos no banco e não conseguiu se firmar totalmente, mesmo disputando 27 jogos e marcando 3 gols.
A saída por empréstimo parece ser vista como uma medida estratégica, tanto para dar sequência à carreira do atleta quanto para aliviar o elenco. O ponto é que, com essa movimentação, o Santa Cruz passa a ter apenas William Júnior como meia de criação disponível no grupo principal, e isso acende um alerta enorme na comissão técnica. Não dá para começar uma temporada que promete ser longa e exigente com uma lacuna tão evidente na armação das jogadas. Por isso, Patrick Allan surge como nome forte nos bastidores. O jogador, que atuou pelo Náutico, já possui pré-contrato assinado e só depende dos exames de rotina para ser anunciado oficialmente. A diretoria sabe que precisa reforçar esse setor imediatamente, porque é justamente por ali que o time precisa de fluidez, inteligência e repertório para as partidas decisivas que vêm pela frente. E as movimentações internas continuam. Quem também pode mudar de ares é o goleiro Felipe Alves. Com 37 anos e contrato válido até 2029, ele começou a última Série D como titular, disputando 13 jogos. Mas depois de algumas falhas, acabou perdendo espaço para Roquened, que assumiu a posição. Mesmo assim, Felipe segue valorizado no mercado por sua experiência, o que abre brecha para uma possível saída, caso apareça uma proposta que agrade as partes. Se isso acontecer, o clube terá mais uma decisão importante para tomar neste início de pré-temporada, afinal posição de goleiro mexe diretamente com a espinha dorsal do time e exige muita cautela. O que fica evidente é que o Santa Cruz atravessa um período de transição profunda, uma daquelas fases em que tudo parece se mover ao mesmo tempo. A diretoria tenta reorganizar o elenco, resolver pendências financeiras, administrar jogadores que querem deixar o clube e ainda buscar reforços que elevem o nível da equipe para as competições que estão prestes a começar. E tudo isso acontece enquanto a torcida observa atentamente cada passo, sabendo que estabilidade é essencial para transformar expectativa em resultado. A possível saída de Galhardo mexe com o planejamento ofensivo, a transferência de João Pedro abre um buraco no meio-campo e a situação de Felipe Alves adiciona ainda mais dúvidas ao futuro do Gol Coral. Enquanto tudo isso se desenrola, a sensação é de que o Santa Cruz vive aquele momento em que cada decisão tem impacto direto no rumo da temporada. A instabilidade que surge no começo do ano costuma deixar marcas, porque afeta ambiente, planejamento e até a confiança de quem está trabalhando diariamente para colocar o time nos trilhos. Nos corredores do Arruda, é impossível ignorar o burburinho constante. Funcionários comentam, jogadores se reservam mais, a comissão técnica redobra a atenção e a diretoria tenta agir de maneira estratégica, mesmo sabendo que qualquer declaração fora do tom pode acabar alimentando ainda mais o clima quente. Há um sentimento coletivo de que é preciso cuidado para não deixar que problemas individuais contaminem o espírito de grupo que começou a ser construído após a campanha intensa na Série D. Essas mesmas circunstâncias fazem com que a postura do elenco seja observada com lupa. Em situações de pressão, é comum que certos jogadores despontem como liderança natural, enquanto outros sentem mais o peso do momento. E, nos treinos, quem se destaca é justamente quem mantém o foco no trabalho e tenta deixar de lado o impacto das notícias externas. A reapresentação do elenco, marcada pela ausência de Thiago Galhardo, deixou claro que o ambiente precisaria ser reconstruído praticamente do zero. O grupo que voltou aos trabalhos mostrou certa seriedade maior do que o habitual, como se a temporada tivesse começado com um desafio extra. E a comissão técnica tenta aproveitar esse clima para reforçar valores como disciplina, entrosamento e comprometimento, ingredientes essenciais para enfrentar o calendário que está chegando. O Santa Cruz tem pela frente competições que testam paciência, qualidade técnica e capacidade emocional. O campeonato pernambucano sempre exige intensidade, porque é ali que os rivais se enfrentam olho no olho e medem forças de maneira direta. A Copa do Brasil, por outro lado, apresenta oportunidades financeiras e esportivas extremamente importantes, principalmente para um clube que busca estabilidade. E a Série C, objetivo mais aguardado do torcedor coral, é um campeonato que coloca o time diante de viagens longas, adversários diversos e partidas que exigem regularidade. Por isso, a formação do elenco não pode ser simplesmente baseada em improviso. É necessário planejamento e coerência, algo que a diretoria parece determinada a ajustar mesmo com os obstáculos que surgiram de maneira tão precoce. Nesse ponto, a diretoria vem tentando construir um discurso interno de pacificação.
Há uma tentativa clara de diminuir ruídos, de alinhar conversas e de aproximar todos os setores do clube. A situação de Galhardo é tratada com cautela, porque qualquer informação mal direcionada pode gerar prejuízo futuro. E, paralelamente a isso, a saída de João Pedro por empréstimo acontece de maneira muito mais tranquila, permitindo que o clube concentre energia em reforçar a posição de criação. O nome de Patrick Alan surge justamente como resposta a essa necessidade urgente, e dentro do Arruda a confiança de que ele pode entregar equilíbrio e dinamismo ao meio-campo, algo que faltou em vários momentos da temporada passada. A chegada de Patrick, vista como questão de tempo, também movimenta o elenco internamente. Jogadores mais jovens observam esse tipo de contratação como oportunidade ou como sinal de que a concorrência vai aumentar. E isso, de certa forma, cria um ambiente competitivo saudável, já que cada atleta passa a encarar os treinos como chance real de ganhar espaço. A comissão técnica entende que, para construir uma equipe sólida, é preciso mesclar experiência com energia nova, e por isso outros nomes devem ser monitorados nas próximas semanas. Há posições que precisam de reposição imediata, e outras que pedem reforço para aumentar o repertório tático. A torcida sabe que a montagem do grupo ainda está no começo, e por isso observa cada anúncio com expectativa. Enquanto isso, a novela envolvendo o Gol Coral permanece em aberto. Felipe Alves, mesmo tendo perdido espaço para Roquenete, ainda é um dos nomes mais experientes do elenco. Sua possível saída causa divisão entre os torcedores. Parte acredita que renovar o setor seria importante para iniciar um novo ciclo mais firme, enquanto outra parte teme que a ausência de um goleiro acostumado a jogos grandes possa deixar o time vulnerável em momentos decisivos. A diretoria, por sua vez, evita precipitação e espera movimentações concretas do mercado antes de tomar qualquer decisão. É preciso avaliar proposta, impacto financeiro, desempenho recente e até perfil de liderança, porque goleiro influencia não só o jogo, mas a voz dentro do vestiário. No meio dessa construção, existe ainda o fator emocional que permeia o clube. A torcida coral tem uma relação particular com o Santa Cruz, marcada por muita intensidade. O torcedor sente cada fase, cada queda e cada ressurgimento como se estivesse em campo. E, ao perceber que o ano começou com tanta instabilidade, a reação natural é ficar atento, cobrar, debater e até demonstrar preocupação com os rumos do clube. Não é por menos. O Santa Cruz viveu anos de altos e baixos, e agora o acesso para a Série C devolveu parte da autoestima do torcedor. Mas confiança e esperança não sobrevivem sem organização, e é isso que o clube tenta reconstruir peça por peça, mesmo em meio às turbulências. Outro aspecto que se evidencia nesse momento é a necessidade de fortalecer a comunicação interna. Jogadores que chegam ao clube precisam entender o peso da camisa coral, enquanto quem permanece precisa readaptar a mentalidade para um novo momento. A comissão técnica trabalha para alinhar discurso, treinos e metas, sempre destacando que o foco principal é começar a temporada com um time compacto e competitivo. A pré-temporada não serve só para aprimorar parte física, mas também para ajustar estilo de jogo, consolidar movimentações e estreitar relações entre setores do campo. E quando parte do elenco está envolvida em disputas jurídicas ou em negociações de saída, esse processo fica naturalmente mais complexo. Mesmo com todos esses desafios, há um detalhe que chama atenção: a capacidade do Santa Cruz de se reconstruir em meio a cenários adversos. Não é a primeira vez que o clube precisa lidar com situações complexas logo no início da temporada. Ao longo dos anos, o Santa Cruz passou por crises administrativas, mudanças de diretoria, reestruturações financeiras e inúmeras trocas de técnicos. E, apesar de tudo isso, sempre encontrou maneiras de se reorganizar e voltar a ser competitivo dentro de campo. Essa memória recente alimenta parte da confiança da torcida, que sabe que o clube tem força suficiente para atravessar momentos conturbados sem perder de vista o objetivo maior. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Explodiu mesmo no Arruda, ao menos é o que se comenta nos corredores, nas arquibancadas e até nas conversas sussurradas entre funcionários. Bochili e Pikachu estariam acertados com o Santa Cruz.
Nada oficial, nenhuma voz do clube confirmando, mas o burburinho ganhou corpo e já domina o ambiente tricolor como se fosse verdade absoluta. A possível chegada dos dois nomes, aliás, caiu como gasolina em fogo alto para uma torcida carente de protagonismo e sempre pronta para abraçar qualquer esperança de retomada. O nome de Gabriel Bosquilha, meia de técnica refinada e passe cirúrgico, teria surgido primeiro. Falou-se em conversas adiantadas, admiração antiga da diretoria e uma oportunidade de mercado que, segundo os comentários, o Santa não poderia ignorar. Do Operário para o Arruda, dizem que o jogador teria se animado com a chance de comandar o meio-campo em um projeto de reconstrução. A notícia correu tão rápido que já tem torcedor imaginando o camisa 10 articulando jogadas sob o sol quente do Recife. Mas foi quando o nome de Iago Pikachu apareceu que o rumor virou tempestade. Um dos atletas mais versáteis e queridos do futebol brasileiro recente, ídolo do Fortaleza e do Paysandu, conhecido pela velocidade e pela incrível capacidade de decidir partidas, Pikachu seria cereja inesperada no planejamento tricolor. Os cochichos falam em um acerto surpreendente, daqueles que surgem no futebol como virada de novela, pegando até os mais otimistas desprevenidos. Se é verdade ou não, pouco importa neste momento. O simples rumor já movimentou o imaginário coral. Nos arredores do Arruda, o clima é de expectativa quase elétrica. Cada mensagem que chega ao celular, cada ligação de dirigente avistado, cada postagem enigmática nas redes é interpretada como pista. A possibilidade de ver Bosquilha armando e Pikachu acelerando pela direita reacendeu discussões apaixonadas, debates de bar e até projeções audaciosas sobre o futuro do time. Se a fumaça tem fogo, ninguém sabe. Mas que a fumaça tomou conta do Recife tricolor, isso já virou certeza. E enquanto não houver anúncio, ou desmentido, os rumores continuam ditando o ritmo do Arruda. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.